Nós viemos conversando ao longo dessa semana sobre o descanso. E hoje nós vamos refletir num texto muito bacana dos evangelhos, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Abra lá comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, nós lemos assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A ideia de um barco rasgando, atravessando, singrando as águas do mar, ela é muito frequente na poesia de maneira geral e até na arte de maneira geral. Num poema de Fernando Pessoa, intitulado Cancioneiro, ele diz assim: A minha vida é um barco abandonado, infiel no ermo porto ao seu destino. Por que não ergue ferro e segue o atino de navegar casado com o seu fado? Ao longo desse poema, Fernando Pessoa retrata a própria vida como sendo um barco que naquele momento estava ancorado num porto. Nós podemos utilizar essa mesma metáfora, muito eloquente, muito pungente, do barco. Então imagine a nossa vida, a sua vida como um barco, e o mar como a existência humana de maneira geral. Então, dentro dessa metáfora, dentro dessa ilustração, dentro dessa imagética do barco e do mar, nós sabemos que de tempos em tempos, no horizonte se anuncia uma ameaça, uma tempestade, um temporal se aproxima. Os temporais da vida podem ser muitos, e nós podemos utilizar essa metáfora do temporal para tudo aquilo que se debate contra a embarcação da nossa vida, que nos tira toda a sensação de controle e que principalmente ameaça a nossa chegada ao destino. Nós nos lembramos, por exemplo, da maneira violenta como a tempestade atacou o barco no qual Jonas estava. E Jonas teve o seu rumo para Tarsis interrompido, ele foi jogado na água. Depois de algum tempo nas águas da vida, nós sabemos que não existe bonança que dure para sempre. E nós sabemos que, fatalmente, alguma tempestade virá nos açoitar nas noites da vida. Então, se sempre existe uma tempestade, e se esse é o modus operandi da existência humana de maneira geral, ou seja, nós até podemos experimentar tempos de bonança, mas eles não são definitivos, então como a paz se torna um valor essencial no discipulado? Ou seja, como encontrar paz mesmo diante das tempestades da vida? Afinal de contas, a paz ela não pode estar restrita aos tempos de bonança. Seria como dizer que nós estamos vivendo de forma confiante e descansada apenas quando não há problemas. Mas nós já vivemos bastante para saber que os problemas eles fazem parte da dinâmica natural da vida. Então, o evangelista Marcos, ele conta muitas histórias que ocorreram nas margens do mar de Genezaré, ou mar da Galileia,
ou Mar de Tiberíades. Todos esses nomes se referem ao mesmo local. E, novamente, Marcos nos leva ao Mar de Tiberíades. E o texto começa assim. Jesus havia ensinado durante aquele dia uma série de parábolas. E ele, quando a noite cai, ele pede para os seus discípulos para que eles entrem no barco. E ele mesmo diz, vamos para o outro lado. Então, a ideia inicial de ir para o outro lado é de Jesus. A decisão é de Jesus. Quem guia os desenvolvimentos dos fatos é Jesus. Então, basicamente, talvez Jesus tenha em mente levar os discípulos para o outro lado do lago para que eles possam ter algum tempo de descansar das multidões. Já dentro do barco, os discípulos estão indo pela noite adentro e quando eles estão no meio do lago, algo acontece. Uma tempestade alcança o caminho dos discípulos. O Mar de Tiberíades, o Mar da Galileia, ele era conhecido por ser intempestivo, porque ele era uma massa de 7 por 21 quilômetros que ficava bem na boca de um desfiladeiro de montanhas que descia de Nazaré da Galileia. Então é como se ele ficasse assim na saída de um funil que canalizava as mudanças temporais que aconteciam no continente. Isso fazia do Mar da Galileia uma massa de água conhecida por ser muito intempestiva, por ser um mar revolto. E então, no meio das horas da noite, eles se toparam com uma tempestade. E algumas coisas que eu quero destacar aqui. A primeira delas é que o texto diz assim que o barco começou a se encher de água, ou seja, que as ondas eram tão grandes que elas começaram a transpor a própria carcaça da embarcação e o barco começou a inundar-se de água. Lembre-se também que boa parte dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores, então eles haviam navegado naquelas águas, boa parte da sua vida eles conheciam os humores do Mar da Galileia. E eles estavam assustados, ou seja, era uma tempestade, era um vendaval, mas era algo que estava um pouco fora das proporções comuns dentro das quais aqueles homens estavam acostumados. E então a água começa a pular dentro do barco. Mas se existe alguma coisa que nos chama mais a atenção ainda do que a tempestade, que Marcos qualifica como uma grande tempestade, é como Jesus responde à tempestade. Jesus estava cansado, vindo de um dia de trabalho incessante, ensinando as multidões, curando, aliviando o sofrimento das pessoas. Ele pegou uma espécie de uma almofada que era reservada para o condutor da embarcação, na qual ele se sentava, usou aquilo como travesseiro, deitou-se na parte de trás do barco e dormia. Agora, imagine você dormindo num barco que está sendo sacolejado de lá para cá, e que está sendo cheio d'água. Jesus estava dormindo profundamente, más línguas dizem que ele roncava enquanto o barco era sacolejado pelo vento. E é justamente nesse momento que os discípulos vão até Jesus, sacodem Jesus assim, jogam um tanto de água na cara dele do mar e falam assim: mestre, você não se importa que venhamos a morrer? Note que a pergunta dos discípulos, ela é muito esquisita se a gente olha para ela com certo distanciamento. Eles não acordam Jesus e falam assim: mestre, o barco está afundando. Mestre, as coisas estão indo de mal a pior, eu acho que a gente vai ter que sair nadando na braçada no meio dessa tempestade. Eles vêm para Jesus e o que eles questionam não é o estado do barco, eles questionam o cuidado de Jesus. Mestre, você não se importa que nós venhamos a morrer? Ou seja, a tempestade, ela havia gerado dentro dos discípulos um conflito, uma inquietude, um medo. Ou seja, havia tempestade do lado de fora, os ventos e relâmpagos e a água e toda aquela fricção dos elementos, mas dentro da alma dos discípulos havia se instaurado um temporal também. E eles, então, em conflito com toda aquela situação, em conflito com o seu medo, eles vêm e expressam o seu conflito com Jesus também. Eles perguntam se Jesus não se importa com eles. O sentido do verbo aqui no grego é se Jesus não se preocupa, se Jesus não tem interesse neles.
A atitude de Jesus, dormindo enquanto a tempestade progredia, levantou no coração dos discípulos a suspeita de que o mestre não os amava, de que nem se importava com o fim deles. E então aqui o comentarista, muito oportunamente, o Wessel, levanta um comentário dizendo o seguinte: o conflito entre os discípulos e a tempestade tornou-se um conflito entre os discípulos e Jesus. Os discípulos estavam passando pela tempestade, mas no meio da tempestade eles haviam perdido todo o descanso, toda a firmeza do amor de Jesus, toda a certeza de que Jesus se importava com eles, de que Jesus os amava. Eles haviam perdido completamente o descanso do coração. E aí, esse é um daqueles textos nos quais nós muito prontamente podemos repreender os discípulos, na verdade. Muitas vezes nós lemos essas narrativas e falamos assim: nossa, mas esses caras eram muito ruins, né, velho? Nossa, mas como que eles podem ter acordado de Jesus, assim, deu um solavanco Jesus, jogou água na cara e tal, aquela coisa toda, e aquele questionamento. Mas a verdade é que nós também passamos por várias tempestades na vida. E eu gostaria que você pudesse se recordar da última vez que uma tempestade deu um profundo solavanco na sua existência. Talvez conflitos dentro do seu casamento, conflitos com os filhos ou com os pais, a luta com uma doença, dificuldades com dinheiro, conflitos com a nossa autoestima, depressão, conflitos nos relacionamentos com as pessoas, dificuldade na carreira, períodos de desemprego, períodos de baixa autoestima em relação ao nosso trabalho, dúvidas e hesitações que vieram sobre nós por causa da pandemia. O fato é que todos nós, coletivamente, passamos por um período de tempestade nos últimos meses. A grande verdade é que quando a tempestade começa do lado de fora, geralmente também começa um temporal no nosso mundo interior e todo descanso é perdido. E o nosso mundo interior começa então a sentir aquele crescente, aquela progressão do medo, por exemplo. A tempestade mostra que nós não temos controle sobre as coisas. Nós nos sentimos confusos e perguntamos: por que isso está acontecendo ou para que está acontecendo? Nós temos dúvidas: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Será que Ele não se importa? E muitas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. Nós passamos a nos sentir abandonados e até injustiçados por Deus, de que Deus tenha permitido que nós estejamos passando por essa tempestade. Então, nossa experiência é sim, muitas vezes, semelhante às dos discípulos. Uma tempestade do lado de fora se torna um conflito e um temporal do lado de dentro. Philip Yancey, que é um autor cristão contemporâneo, escreveu um livro intitulado Decepcionado com Deus. Esse livro foi um livro bastante polêmico assim que ele foi lançado, porque nesse livro Philip Yancey ele tratava de uma forma muito nua, muito crua, muito sem verniz, alguns conflitos na nossa relação com Deus que nós tendemos a recalcar, nós tendemos a jogar para debaixo do tapete. Por exemplo, é muito difícil a gente vir a assumir em algum momento, em qualquer momento, que nós nos sentimos injustiçados por Deus. É muito difícil o fato de que nós venhamos em algum momento verbalizar dúvidas de por que Deus se cala nos tempos de dificuldade, de por que Deus parece estar escondido nos tempos de temporal. Mas Philip Yancey trata essas questões com muita coragem no seu livro, e ele diz que muitas pessoas que ele veio a entrevistar estavam passando por sofrimento e eram cristãos. Muitas dessas pessoas, elas tinham essas crises, eles tinham esses conflitos com Deus. E Philip Yancey notou que esses conflitos eles podiam ser expressos em 3 perguntas. 3 perguntas. Deus é injusto? Deus está calado? E Deus está escondido? Quando nós passamos pelas tempestades da vida, o nosso coração é facilmente assaltado por essas perguntas. E da mesma maneira como os discípulos vieram até Jesus e perguntaram: Jesus, você não se importa que nós venhamos a morrer no meio desse temporal? Nós muitas vezes passamos pelas tempestades da vida, mas nós não passamos descansados. Nosso coração não passa ileso. Nós sabemos que é muito difícil passar pelas tempestades com o coração aportado em Cristo, descansado em Cristo, confiante na graça,
grato por tudo que Deus tem feito a nos sustentar no meio dos temporais da vida. Nós sabemos que quando os solavancos do mar da vida e da existência humana atingem a embarcação da nossa alma, nós nos sentimos muitas vezes sim como os discípulos. Mas nós sabemos também que as tempestades fazem parte da vida humana. Então a gente tem que mastigar um pouco esse texto e aprender aquilo que Marcos está nos levando a refletir. Então a gente tem que primeiro tirar um véu de sobre o texto, ou parar de passar o pano e assumir que no início do texto existe um elemento fundamental, que é o seguinte: o próprio Jesus disse aos discípulos: vamos entrar no barco, vamos para o outro lado. Não há maneira de evitar o fato de que foi Jesus que guiou os discípulos para o seio da tempestade. E se nós pensarmos, está condizente com a maneira de Deus trabalhar nos tempos e nas eras, porque a primeira coisa que o Espírito Santo fez quando veio sobre Jesus foi levá-lo ao deserto para que ele fosse dura e cruelmente tentado por Satanás. Nós sabemos que existem muitos temporais aos quais Deus nos envia e temporais que Deus envia na nossa direção. São tempos para que nós aprendamos a caminhar em intimidade com Deus e aprendamos a descansar de fato em Deus. Então, note que o texto ele é construído sobre um contraste agressivo, porque no meio do temporal, no meio da tempestade, Jesus dorme e descansa, seguro, Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor meu Deus me faz repousar tranquilo. Salmo 4. Jesus estava vivendo o Salmo 4, ele estava dormindo tranquilamente no meio do temporal. O pau estava quebrando lá fora, mas Jesus estava reclinado na sua. Então, o descanso de Jesus e a agonia, a angústia e o sofrimento dos discípulos são aquilo que mais contrasta. É lógico que o texto está dizendo que nós devemos ser mais como Jesus e menos como os discípulos, mais descansados no seio do temporal e menos aflitos, menos desgastados no meio dos temporais da vida. Então a pergunta do texto é: como é que nós podemos fazer como Jesus? Como é que a gente pode descansar no meio da tormenta? Como é que a gente pode encontrar paz interior como Jesus e não entrar em desespero como os discípulos? E é para aí que o texto começa a caminhar para um desfecho. Os discípulos se voltam desesperados para Jesus e aí existe uma espécie de dinâmicas, de tríades que Marcos coloca dentro desse texto. A primeira tríade é a seguinte: a temporal vem, os discípulos vão e repreendem Jesus. Eles acordam Jesus, Jesus desperta, passa a mão no cabelo, assim, se orienta no que está acontecendo, olha aquele temporal e fala com os elementos que ali estão como se eles fossem o cachorro dele. Igual eu mando o Caleb deitar, e ele não vai, né? Mas Jesus fala para o vento assim: fica quietinho. Ele fala para o mar: olha, fica tranquilo, descansa em paz, vai dormir, entra na casinha. Ele conversa com os elementos e os elementos se acalmam. Então ele repreende o mar. Os discípulos repreendem Jesus. Jesus repreende os elementos e depois Jesus repreende os discípulos. Uma tríade. Nessa tríade nós vemos que a progressão acontece na medida em que os discípulos vêm para Jesus com o seu desespero, acordam Jesus, Jesus repreende os elementos e depois ele repreende os discípulos, ele se volta para os discípulos. E a repreensão de Jesus é a seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? Jesus enfatiza 3 coisas na sua repreensão. A primeira é o diagnóstico de Jesus, ele usa muito claramente a palavra medo. A tempestade havia gerado neles uma insegurança, uma falta de confiança no cuidado presente de Deus. Então, Jesus também diz o diagnóstico e diz o que era esperado deles. Por que vocês ainda não têm fé? Era esperado de Jesus que os discípulos agissem com fé diante do temporal, ou seja, que eles tivessem confiança em Deus, descanso em Deus, que eles tivessem certeza do amor presente de Deus. E Jesus introduz a sua pergunta com uma palavrinha que é: por que vocês ainda não têm fé? Isso é de muita valia para a gente interpretar, que Jesus está dizendo assim: cara, vocês já são gente que está caminhando comigo aí, meu.
Qual é? Vocês já viram quantos milagres? Quanta coisa eu já fiz diante dos olhos de vocês? Quantos sermões meus vocês já ouviram? Quanto ensino meus vocês já ouviram? Ele volta-se para os discípulos e diz assim: já está na hora de vocês pararem com essa imaturidade. Porque vocês ainda não têm fé. Não é possível isso. Jesus, note um tom assim, um tanto quanto duro de Jesus, do tipo assim, cara, não era para vocês estarem nessa condição. Vocês já tinham caminhado muito, vocês já viram muitas coisas, vocês têm experiências comigo, por que vocês ainda não têm fé? Então, logo depois de estruturar o texto com 3 repreensões, Marcos utiliza 3 vezes a palavra grande, que no grego é mega. Ele usa assim: levantou-se um grande temporal. Depois, Jesus repreendeu os elementos e houve grande bonança. E quando Jesus repreendeu os elementos, os discípulos tiveram um grande temor. A palavra mega aparece marcando a narrativa. Um grande temporal, uma grande bonança, um grande temor. E é aqui que eu quero que a gente pense um pouquinho, que é o seguinte. Quando Jesus repreende os elementos, imagine que você está lá, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas acho que no final do ano passado teve um temporal muito doido aqui em São José, não teve? Faltou luz, telhados foram arrancados, e foi um troço assim meio apocalíptico, né? Parece que era a época em que a gente estava vivendo a pandemia, uma infestação de abelhas africanas não sei aonde, e o temporal, todo mundo falou assim, agora é o fim do mundo mesmo, acabou tudo, né? As pessoas já começaram a contar os minutos. Aquele temporal foi uma coisa muito expressiva. Agora imagine-se que um cara, você está lá na sacada do seu prédio, aqui em Jardim Aquários, né? E vendo aquele temporal, né, surrando a fachada dos prédios, aquele vento impetuoso. E então um cara sai no meio da rua assim, caminhando, pés descalços, ele levanta as mãos e fala com os elementos e aquela chuva cessa. As nuvens se abrem, o sol irradia sobre o bairro e as pessoas... Qual seria a nossa reação? A gente ficaria atônito. Um cara que manda nos tempos, cara. Um cara que ordena as monções, isso é muito louco. Foi justamente isso que os discípulos pensaram. Quando Jesus deu ordens aos elementos, eles imaginavam que eles estavam na presença de um rabi, de um mestre, mas eles começaram a intuir algo mais. Falaram assim, cara, esse cara não é normal. Esse cara não é normal, esse cara não é só um mestre. Um mestre que sai dando ordem para o vento. Isso não está certo, tem alguma coisa aí. E o texto diz que um grande temor se abateu sobre eles. Todos eles ficaram num estado assim de perplexidade. Todos eles ficaram assim meio que sem chão com aquele evento. Eles ficaram assim com o coração espremido de angústia diante daquilo que eles tinham presenciado. E o Marcos utiliza a palavra mega de novo, mas o termo aqui não é bem o primeiro termo que ele usou para medo lá, quando Jesus diz assim, por que vocês têm medo e tal? É o termo phobon, que vem de fobia, né? É o termo que a gente conhece bastante. Ah, fulano de tal tem fobia disso, fobia daquilo. É um sentimento de terror, é um sentimento de perplexidade. É quando nós estamos na presença de algo sagrado que é muito maior do que nós. É quando nós somos aterrados por uma presença do divino. Eles foram aterrados por uma presença do divino. Porque a pergunta daqueles homens foi respondida. A grande questão é a seguinte: eles estavam com medo de morrer no temporal, mas eles foram descobrindo que Deus estava presente no barco deles. De que Jesus não era apenas um rabino, mas de que Jesus era a presença, de uma certa maneira, do próprio Deus na vida deles e no barco no meio do temporal. E esse texto suscita 2 perguntas. É com elas que a gente vai terminar a nossa reflexão hoje. A primeira é que os discípulos se perguntaram, afinal de contas, quem é Jesus? E eles começaram a intuir que a resposta era muito mais do que um rabino, muito mais do que um mestre. Ele é o próprio Filho de Deus entre nós. E a segunda pergunta é, o que significa ou como seguir a Jesus com fé? Lembre-se de que Jesus cobrou os discípulos, por que vocês ainda não têm fé? Então, de certa maneira, Marcos está nos dizendo que não ter fé significa duvidar do amor e do cuidado de Deus sobre nós quando o barco da nossa vida está sendo açoitado pela tormenta. Não ter fé é se deixar dominar pelo medo
quando as coisas se tornam adversárias a nós. Quando as coisas começam a dar errado, não ter fé significa ser vencido pelo medo. Então, o que é ter fé? Fé significa confiar e descansar na presença de Jesus, mesmo diante dos temporais da vida. E aí o temporal é a verdadeira prova de fé. Ter fé significa descansar em Jesus no meio do temporal. De certa maneira, ter fé é dormir no colo do Pai, é dormir e descansar seguro, mesmo no meio do temporal. Então, a resposta do texto é mais ou menos assim: se nos esquecermos de que Jesus está no nosso barco, e nós tivermos medo diante das tempestades da vida, nós estaremos agindo em falta de fé e não encontraremos descanso. Mas se nós lembrarmos de que Jesus está no nosso barco, poderá haver tempestade do lado de fora, mas não necessariamente tempestade do lado de dentro. Nós experimentaremos paz interior mesmo diante da tempestade. E com a paz nós experimentaremos confiança, coragem, nós experimentaremos esperança diante das tormentas da vida. Então é possível que você chegue nesse ponto da nossa reflexão e diga assim: Jefferson, isso é muito bonito, isso é lindo, na teoria, né? Porque Jesus de fato estava lá no barco dos discípulos. Jesus estava lá, eles estavam vendo Jesus, e Jesus deu ordens aos elementos e tudo ficou bem. Mas Jesus não está aqui agora. Eu estou passando pela maior perrengue aqui em casa e Jesus não está aqui. Jesus estava presente no barco dos discípulos, mas isso não quer dizer que Jesus está presente aqui no barco da minha vida, porque eu estou passando por uma barra pesada aqui em casa, dívida, conta, doença, conflito nas relações, lutando com a depressão, lutando com o medo, lutando com a incerteza, com a pandemia, com tudo mais. Mas Jesus não está aqui. A grande verdade é que tudo isso que nós refletimos aqui hoje é verdadeiro para mim e para você, até muito mais do que era naquele preciso momento, do que era verdadeiro para os discípulos. Sabe por quê? Porque por causa do Evangelho nós sabemos que Jesus deixou a sua glória. Não havia nada que Jesus não tivesse na sua glória. Ele tinha o Pai, ele tinha a sua eternidade, ele tinha todo o seu status de filho. Ele deixou a sua glória e tornou-se um bebê. Como bebê, tornou-se homem, tornou-se um humilde servo de Deus. E em nosso lugar morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele assumiu para si o barco da nossa vida. Na cruz, Jesus disse assim: o seu barco não é só seu, e as tempestades pelas quais você passa não são só suas, mas eu, a partir de agora, coloco os meus pés no casco do navio da sua vida, faço isso morrendo por você na cruz do Calvário, e ressuscito para que você encontre esperança, força e confiança para passar pelas tempestades da vida. O Evangelho nos diz que Jesus tomou sobre si a nossa natureza, e que Jesus colocou os pés no casco do barco da nossa vida. Então nós não estamos sozinhos no barco da vida, Jesus está conosco, Ele se fez presente, e mais do que isso, Ele levou sobre si toda a injustiça, todo o pecado, todos os nossos erros na cruz do Calvário. Os evangelhos, todos eles dizem que quando Jesus foi crucificado, vieram trevas sobre a cruz. Vieram tremores terrestres quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, ou seja, aquele temporal cósmico que deveria nos despedaçar no juízo final dos últimos tempos, aquela tempestade da ira de Deus, veio sobre Jesus. Para que nós não precisássemos passar por aquela tempestade, Jesus foi jogado num temporal cósmico, levando sobre si o nosso pecado. Então nós não precisamos temer, Jesus está conosco no barco da nossa vida. Nós não precisamos ter medo, Jesus está singrando as águas da existência conosco. Mas como aplicar isso de forma prática, para que a gente possa amanhã, segunda-feira, saber que Jesus está conosco no barco da vida? 3 lições para a gente encerrar. Primeira, tempestades fazem parte da vida do discípulo. Não espere bonança definitiva. Espere tempos de bonança e tempos de tempestade. Não é real
A grande questão é que a gente tentou transformar Jesus numa espécie de um hippie do Woodstock e Deus num Papai Noel assentado no trono dos céus e cuja função é nos fazer felizes 24 horas do dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Mas o fato é que nós sabemos que por causa de seguir a Jesus, nós enfrentaremos tempestades. Seja justo como Jesus na sua empresa e você verá no que dá. Seja honesto como Jesus no seu trabalho, você verá no que dá. Fale a verdade em amor para as pessoas e você verá no que dá. Temporais se erguerão contra você e contra mim. Porque de fato nós estamos seguindo a Jesus, então nós estamos indo na contramão do mundo. Nós estamos afrontando o diabo, nós estamos negando a nossa própria carne. Nós não podemos esperar bonança completa. Nós precisamos esperar tempos de bonança que Deus prepara para que a gente possa descansar o coração, refazer nossas forças, refocar na palavra de Deus, mas espere tempos de tormenta. Espere tempos de tempestade. Porque, de certa forma, a nossa caminhada como discípulos de Jesus nos levará a um embate, a um afrontamento contra o mundo. Faça o que é certo quando todos fazem o que é errado, e você encontrará inimigos. Diga a verdade quando todos dizem a mentira. Seja honesto quando todos trapaceiam. Então, nós não podemos esperar bonança o tempo todo. Na verdade, John Wesley, certa vez, ficou um pouco estranhado. Essa história é muito engraçada, né? Que o John Wesley era perseguido por onde ele pregava, de cidade em cidade. Aí parece que passou um tempo assim e ele não estava sendo perseguido. Aí ele orou, né? Desceu do cavalo no meio da estrada, foi para um lugar e ficou lá fervente, uma oração ajoelhado: Senhor, será que eu tenho sido infiel a Ti? Porque antigamente, quando eu pregava o evangelho, as pessoas muitas vezes se opunham a mim, mas eu não tenho encontrado oposição. Será que eu me desviei e me misturei com todos aqueles que vão contra Ti? Enquanto ele estava orando isso, pedindo que Deus o iluminasse, passou um dos grandes opositores dele pela estrada e o viu ali, ajoelhado, exposto, no meio do campo. E ele jogou uma pedra na cabeça de John Wesley e conseguiu acertar o coco. Enquanto ele passava a mão assim, ele viu o sangue, ele falava: ó Senhor, obrigado, porque o Senhor respondeu a minha prece. Não é que a gente é masoquista, não é isso. Mas a gente precisa ser realista. Jesus disse: bem-aventurados são vocês, quando disserem todo tipo de mentira e caluniando vocês, os perseguirem de sinagoga em sinagoga, porque assim fizeram com os profetas antes de vocês. Se você é discípulo de Jesus, espere a tempestade. Espere a tempestade. A segunda coisa, creia que Jesus está no barco. Lute como um vencedor e não como uma vítima. Lute como um vencedor nas tempestades da vida e não como uma vítima. Nós sabemos que a vitimização é uma dos males mais profundos da nossa sociedade brasileira. Você diz que fulano de tal é uma vítima, pronto. Todos os olhares se voltam para ele, todos os carinhos se voltam para ele. Então a vitimização, a autopiedade, a prática de lamber as próprias feridas é muito comum culturalmente falando no nosso país. E as pessoas gostam de se ver como vítimas do destino, de se ver como pessoas infortunadas. Então, para ter paz nas tempestades da vida, nós precisamos saber que Deus está no barco da nossa vida e processar os fatos à luz dessa verdade. Isso significa que nós vamos passar por tempos de sofrimento, sim, mas como vencedores somos em Deus e não como coitadinhos esfrangalhados na nossa fé e na nossa atitude. Saiba que Jesus está com você e que isso muitas vezes não muda a tempestade, mas isso não importa. Jesus está no barco da nossa vida não para impedir que todas as tempestades venham contra nós, mas para nos dar coragem para enfrentar as tempestades da vida com a coragem dele. É muito comum a gente pensar assim, né, que coitadinho de Jesus, ele morreu numa cruz, e essa imagem de um Jesus fraco, né? Mas note que Jesus enfrentou a cruz com a maior galhardia, com a maior atitude ombril, assim, com aquela coisa, com aquela coragem. Jesus foi até o fim com muita coragem. Então nós precisamos enfrentar as temporais da vida como vencedores e não como vítimas. E por último, transforme toda murmuração em oração. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa de que eu já fui, penso assim, que Deus me defenda, um murmurador contumaz. Contumaz, um reclamão contumaz. Rapaz, reclamava de tudo, murmurava, era murmurador.
E aí, uma vez, uma irmã da igreja, com muito amor, com um espírito cristão generoso, me deu um livrinho assim, falando sobre esse tema, sobre a murmuração. Era ela dizendo para mim com amor que as pessoas estavam vendo a minha murmuração e que isso não fazia bem para as pessoas que estavam à minha volta. Então nós precisamos transformar murmuração em oração, murmuração em lamento. A murmuração faz o quê? A murmuração reclama das coisas, reclama da vida, reclama da tempestade e reclama de Deus também. Porque Deus não faz nada, porque Ele fica olhando lá do céu e as coisas não dão certo, blá, blá, blá. Ok. Como transformar a murmuração? É só você inverter toda essa lógica e ao invés de reclamar de Deus, reclamar com Ele. Pronto. Tudo se ajusta. Se você for ler as Bíblias, as páginas dos Salmos, os salmistas estão reclamando severamente de tudo, mas eles não estão reclamando de Deus, eles estão levando toda aquela tralha emocional aos pés de Deus em oração. Eles estão falando: Senhor, o meu inimigo se levantou contra mim, eu fui traído pelos meus amigos, Senhor, os meus adversários, blá, blá, blá. Ele coloca tudo diante de Deus em oração, ao invés dele deixar que aquilo se torne um vomitar dos problemas, no ouvido errado, na hora errada, no tom errado. Ele pega tudo aquilo e ele coloca aos pés do Senhor em oração. E eu te confesso que depois que eu aprendi a orar sobre os meus problemas, eu fui melhorando nesse pecado da murmuração. Eu fui progredindo, fui me tornando uma pessoa assim que às vezes até fico assim um pouco pistola, né? Como é normal e é de se esperar. Mas tenho aprendido a levar os meus problemas aos pés do Senhor. E eu quero terminar com um ponto dizendo o seguinte: não há bonança que dure para sempre. Se Deus está te dando um tempo de bonança, aproveite, é uma bênção. Tempo de reparar o casco do navio, tempo de emendar as fissuras do nosso barquinho da vida, tempo de colocar as coisas em ordem do lado de dentro, tempo de reconquistar propósito, foco e visão para o futuro. Maravilha, ótimo, que Deus abençoe esse tempo de estaleiro. Tempos de bonança são maravilhosos. E quando a gente pode também pegar águas tranquilas, prósperas e abençoadas, ótimo, aproveite esse tempo. Mas lembre-se, se você estiver passando por tempos de tempestade, e geralmente quando as tempestades nos açoitam, a gente perde toda a perspectiva de porto seguro. É como se todo lugar de chegada fosse a milhares e milhares de milhas daqui. E muitas vezes tudo que a gente vê é céu fechado acima, chuva de canivete, ondas emparedadas contra nós e a nossa esperança se esvai. Nenhuma tempestade jamais durará para sempre, ou durará mais do que você pode suportar. Deus sabe o quanto você é forte, você não sabe. Você não sabe. Você diz: Senhor, eu não dou mais conta, eu sou pequeno, eu estou rachando aqui, tábuas estão saindo do meu casco, eu já não aguento mais, são muitos açoites, eu não dou conta. Mas Deus diz: navegue mais uma milha, eu sei que você consegue. Eu tenho um porto para você, mas não agora. Eu tenho um descanso para você, mas não agora. Não pense que você sabe melhor do que Deus a sua condição de enfrentar uma tempestade e a sua capacidade de passar por ela. Confie em Deus. No dia que a tempestade tiver de acabar na ampulheta de Deus, no relógio dele, terminará. Fique descansado. Se amanhã você acordar e o que você olhar pela escotilha lá do seu navio for mais um dia de tempestade, vista-se de coragem e vá à luta. É isso que Deus tem para hoje, para você e para mim. Mas a boa notícia é: isso não durará para sempre. Não durará para sempre. Eu já vivi tempos na vida que eu falava assim: ah, Deus, está brincando comigo. Você vai me matar, velho. Eu falava, chantagem emocional, né, na hora da oração. Você vai me matar, cara. Você está pegando muito pesado. Você vai me matar. Fazia igual Davi: Senhor, se eu morrer no mundo dos mortos, quem te louvará? Quem cantará bonito como eu assim para o Senhor, se eu morrer e for para o mundo dos mortos? Determinados salmos, Davi fala isso: Senhor, tem piedade de mim, porque minha vida passa. Ou seja, dizendo assim: Deus, pega leve comigo. Mas Deus sabe até onde nós podemos caminhar com Ele nos temporais.
Então, não há bonança que dure para sempre. Mas se os dias são de tempestade, eles também hão de passar. Coloque a sua esperança somente no Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Jesus querido, muito obrigado, porque nós sabemos e reconhecemos a verdade da Tua palavra, é testemunhada dentro do nosso coração, de que o Senhor muitas vezes nos leva ao seio da tormenta, porque lá existe uma revelação, um discernimento, um entendimento especial do Senhor mesmo preparado para nós. Porque muitas vezes nós estamos afoitos por colocar o Senhor dentro da nossa caixinha e por domesticar o Senhor dentro dos nossos conceitos e expectativas, mas o Senhor se revela tão grande, tão poderoso, tão tremendo, tão excelso, tão além de tudo que nós possamos imaginar. Senhor, esse conhecimento nos choca, nos aterra e nos maravilha. O fato de que o Senhor tem um plano para nós, e de que esse plano é absolutamente perfeito em todos os seus detalhes. O Senhor separa tempos e tempos, e existe um tempo para cada propósito debaixo do sol. Existe tempo de bonança, de descanso, de refrigério, de paz, de prosperidade, mas existem tempos de luta aguerrida, tempos de temporal, de tempestade, de enfrentamento, tempos de sermos, Senhor, esticados na nossa fé, de sermos aprimorados, de passarmos pela fornalha, cujo fogo pode apurar, Senhor, as impurezas do nosso coração, cujo fogo pode nos tornar mais profundos, mais belos, mais santos e mais próximos de você. E todas essas temporadas são dispostas de maneira perfeita pela Tua sabedoria, que é mais profunda, mais alta e mais larga do que nós jamais poderemos conceber ou imaginar. Então, Senhor, infunde em nosso coração, se nós estamos passando por tempos de tempestade, infunde em nosso coração um descanso verdadeiro, porque Jesus está no nosso barco. Jesus assumiu a embarcação da nossa existência para si na cruz do Calvário, e Jesus não voltará atrás na palavra que nos deu de que agora, do nosso barco, Ele é o capitão, Ele é o guia, Ele é o condutor. Então Jesus guia o nosso barco por meio das águas bravias, e que nada nem ninguém tire de nós o descanso, a paz e o sono gostoso e profundo na Tua presença. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.